título da mensagem dessa noite é Preparada e Destinada. Muitas das vezes nós achamos que podemos limitar a Deus com aquilo que já preparamos, que nós já destinamos, com aquilo que já está totalmente preparado. Mas Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não se deixa ser limitado pelo homem. Então, hoje eu vou estar falando sobre uma história muito bonita, sobre o livro de Esther. Esther 7:8. Vou abrir essa mensagem lendo apenas esse versículo. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quererei ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Enfim, vou te falar uma coisa com vocês. Essa história vai nos impactar no seu contexto. Amém? Vamos dar nossa atenção a essa palavra, ok? Vou falar sobre a forca. Por que a forca? Porque cerca de 25 metros, Ramã comemora aqui com os filhos a finalização da forca destinada à morte de Mordecai. Aqui no livro de Esther, a história detalha como Ramã se sentia satisfeito e confiante após mandar construir a alta forca destinada à morte de Mordecai. Então, a morte de Mordecai para Ramã era uma vitória. Então, o que ele fez? Ele preparou uma forca altíssima, 25 metros. Ali mostra o quanto ele estava orgulhoso na sua vingança. Ali mostra tantas situações, nos revela tantas situações que verdadeiramente faz parte do cotidiano das pessoas de hoje, infelizmente. Ramã estava tão seguro de seu plano que compartilhou sua satisfação com sua família e amigos. Mas por que a forca? Por que 25 metros? A escolha de uma forca tão alta, 25 metros, 50 côvados, tinha um simbolismo, um propósito claro no contexto dessa história. Qual que é realmente o contexto tão claro dessa história? Sabe o que é? Primeira, a visibilidade e humilhação pública. Uma forca tão alta, diria que a execução de Mardoqueu fosse visível de longe. Ramã não queria apenas eliminar Mardoqueu, mas também fazer disso um espetáculo público. Quantas das vezes nas nossas vinganças nós queremos expor publicamente uma pessoa? E quando é com nós mesmos, o que nós queremos fazer? Silêncio. Nós queremos imputar sentença quando é com os de fora, mas é quando é com os nossos, quando é com a gente. Nós queremos o quê? Que tudo seja muito leve. Infelizmente, não é verdade? Mas na nossa vingança nós queremos algo público, não é verdade? Humilhando de forma máxima e deixando um aviso claro para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Ao construir uma forca tão imponente, Ramã queria mostrar seu poder e autoridade. Era uma demonstração de que ele tinha os recursos e a influência necessária para realizar uma execução tão grandiosa e pública. Então nós vimos que Ramã, ele tinha sede de enforcar Mardoqueu. Ele tinha sede para isso. Ele queria de toda forma que essa execução fosse visível de muito longe. Por isso a altura dessa forca. A altura
exagerada da forca também pode ser vista como uma expressão da fúria e do ódio profundo de Ramã por Mardoqueu. Ao construir uma estrutura tão desproporcional, ele estava enfatizando a seriedade da sua intenção de punir Mardoqueu. Quanto mais é a nossa sede de expor uma pessoa, maior é o nosso ódio. Muitas das vezes nós falamos muito mais de nós mesmos quando nós expomos uma pessoa do que da pessoa que nós estamos querendo expor, não é verdade? Ou seja, a altura extrema servia tanto para reforçar a humilhação de Mardoqueu, quanto para destacar o poder e a autoridade de Ramã. Então ele queria realmente com isso mostrar a sua imponência, né? E também ele queria mostrar seu poderio, não é verdade? Ou seja, mas infelizmente tudo isso era antes a sua queda, né? Então a sua queda era do tamanho do seu planejamento. Quando nós planejamos algo contra alguém, quando nós planejamos a queda de alguém, você pode ter certeza que a nossa queda será na mesma altura. No entanto, os planos de Ramã saíram pela culatra. Quando a rainha Esté revelou ao rei Xerxes a conspiração contra os judeus e a ameaça direta contra Mardoqueu, o rei se enfureceu. E enfurecido pela traição de Ramã, ordenou que ele fosse enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. É assim que Deus trabalha. Nós somos enforcados nas nossas próprias forcas preparadas. Toma cuidado ao preparar. Toma cuidado nas suas intenções, porque isso pode voltar contra você mesmo. Ou seja, essa virada dos eventos simboliza a justiça divina e a retribuição. Porque justiça divina traz contida a retribuição. E assim aconteceu na própria forca que Ramã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. Sabe, porque nós planejamos coisas dentro das nossas falsas verdades. Convencemos muita gente com as nossas falsas verdades. Não é verdade? Quantas das vezes nós odiamos pessoas inocentes por causa de falácias de pessoas más, infelizmente. Aqui podemos concluir que essa história de Ramã, Mardoqueu e a forca de 25 metros é um exemplo clássico de justiça poética e também de ironia. Ramã, que havia planejado a execução de Mardoqueu de maneira grandiosa e pública para demonstrar seu poder e vingar-se de uma suposta afronta, acabou sendo vítima do seu próprio plano maligno. Ou seja, ele acabou sendo vítima do próprio plano maligno dele. Não adianta você elaborar planos malignos, planos assim, ao seu ponto de vista perfeito. Eles se voltam contra você. Infelizmente, sua confiança e celebração prematura, ele já estava celebrando. E justo com quem que ele estava celebrando? Com seus filhos, com sua mulher, com sua família. Há famílias que celebram, infelizmente, coisas erradas na vida da gente. Não podemos compactuar com os erros das pessoas que planejam a desgraça dos outros. Entendeu? Ramã, que havia planejado a execução de Mardoqueu,
de maneira grandiosa e pública, para demonstrar seu poder e vingar-se de uma suposta afronta, acabou sendo vítima do seu próprio plano maligno. Sua confiança e celebração prematura com sua família e amigos sobre a construção da forca destaca seu orgulho, soberba e arrogância, que foram revertidos dramaticamente quando ele foi enforcado em Esther 6,4, ou seja, na mesma forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Todo o seu orgulho, toda a sua arrogância ali caiu por terra. Sabe por quê? É assim que Deus quebra toda a arrogância do ser humano, quando Deus faz ele cair nos próprios erros deles. E essa narrativa enfatiza a ideia de que nas intenções podemos se voltar contra aqueles que as planejam e que a justiça pode prevalecer de uma maneira inesperada. Ou seja, você toma cuidado, sabe? Porque a justiça divina, ela pode reverter contra você. Aquilo que você planeja contra alguém, isso pode voltar contra você. Então, o que essa palavra quer nos falar é o seguinte: não vale a pena arquitetar o mal contra ninguém, porque a forca que preparamos contra alguém, ela acaba sendo contra nós mesmos, e nós morremos na própria forca que preparamos contra alguém. Então, por fim, essa palavra vem a nos falar o seguinte: não planeja o mal contra ninguém. Não arquiteta o mal contra ninguém, porque o mal que você arquitetar, ele se voltará contra você. É essa que é a palavra do Senhor essa noite. Amém? Das nossas vidas.